Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 11 de maio, segunda-feira, turma do horário C de noite, disciplina vinculada ao curso de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, da Universidade de Fortaleza. Hoje, nós vamos falar das válvulas seletoras ou elementos os elementos E e O, tá? São válvulas conhecidas dentro da lógica de circuitos, tem várias nomenclaturas, né? E aí funcionam AND ou NOT, muita gente chama também lá na física, na eletrônica. E aqui a gente trabalha de elemento E ou elemento O. São elementos que a gente trabalha a lógica de funcionamento em função de uma necessidade, de uma caracterização, de uma aplicação em específico. Muitas dessas válvulas também são usadas como elemento de segurança, não por elemento de sensoriamento, mas também por questão de ela fazer a seleção de ações. Então, ou seja, ela permite uma ação se um ou demais elementos estiverem acionados ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Vamos lá? Primeiramente, são elementos, só ativar nossa canetinha aqui, que ajuda a visualizar. São elementos que, em geral, controlam a passagem de ar por meio de um bloqueio e permitindo dessa forma que seja controlado o fluxo de ar. Essa válvula trabalha apenas mecanicamente a lógica de passagem do ar. Ela permite ou não a passagem do ar sob condições específicas, ok? A válvula E, ela significa adição. Então, sempre quando você escutar uma expressão assim, ó, acione o botão 1 e acione o botão 2. A válvula só vai comutar se for acionados o botão 1 e B2. E é adição. Você soma os dois elementos. Eu preciso de 2 ou mais sinais para ela funcionar. Quando você escuta OU, significa seleção. Selecione o botão 1 ou o botão 2, né? Aperte B1 ou B2 para funcionar. Então, existe uma alternância, né? Ou esse ou esse. Então, seria a válvula OU. E a válvula E é a adição. Esse e esse mais esse. Ela só funciona se tiver os dois acionamentos. Então, quando a gente olha esse nosso sistema, dentro da nossa lógica, como que isso se enquadra dentro das necessidades? Primeiramente, vamos conhecer as válvulas. Tá? Elemento OU. O que é o elemento OU? Tecnicamente, vamos falar da simbologia dele. Esta é a simbologia do elemento OU. Como que ele funciona? Ele tem duas conexões de sinal, X e Y, e uma utilização A. Então, seria 12 e 14, e onde utiliza na saída 2. Aqui está por letras, mas vamos lá. Esta válvula possui duas entradas, X e Y, e a saída A. Quando o ar comprimido chega em X, a esfera bloqueia a entrada em Y, o ar circula para A e vice-versa. Selecione sinais emitidos por válvulas de sinais, provenientes de diversos pontos, né? E impede o escape da segunda válvula. Então, vamos lá. Aqui é uma válvula OU. O OU é uma alternância. Ou X ou Y. Quem chegar, manda sinal em A. Então, aqui vocês estão observando, tem uma esfera, é como se fosse aqui, ó, a esfera e as duas retenções. Se a nossa pressão chegar em X, ele vai jogar essa esfera aqui, tampando Y, e o ar vai passar diretamente até o A. Se a pressão chegar em Y, e não em X, ele vai jogar a esfera aqui, ó, vedando X, e vai passar direto para A. Ou seja, ou A, ou X, ou Y acionando, independente qual seja, vai chegar a pressão na conexão A sempre. Aí, se eu acionar os dois ao mesmo tempo, de alguma forma, um vai chegar primeiro. Chegar primeiro, vai jogar a esfera para o outro lado, a pressão vai chegar ao A, não faz diferença. Tá? Então, ou seja, uma válvula OU. Ou X ou Y, ela sempre funciona. Existe a válvula E.
Essa válvula possui duas entradas também, X e Y, e uma saída A, similar à anterior. Olha aqui agora a simbologia dela. O ar passará somente quando houver pressão em ambas as entradas. A pressão só chega em A quando estiver acionado X e Y. Somente X não aciona, somente Y não aciona. Por quê? Quando eu colocar uma pressão em X aqui, o que vai acontecer? Essa pressão vai chegar, vai empurrar esse êmbolo para cá e ele vai vedar aqui, ó, e vai fechar a passagem. Então, ficou em X. Aí o X está pressurizado, quando eu apertar em Y, ele passa até o A. Se eu soltar o X e apertar Y, ele vai empurrar o êmbolo para lá e vai vedar o Y. Não vai chegar em A. Ele só vai chegar em A se eu acionar primeiro um e mais o acionamento do segundo. Acionando os dois, a passagem chega até o fluxo A do nosso elemento. Ou seja, ela é uma válvula E, uma válvula de adição. Sempre vai precisar X e Y para que elas funcionem. Beleza? Um sinal de entrada em X ou Y impedirá o fluxo para A em virtude do equilíbrio de forças que atuam sobre a peça móvel. Então, ou seja, quem chegar primeiro bloqueia, o segundo dá a passagem. Ok? E aí vamos colocar um exercício para vocês entenderem melhor isso. Como assim? Estabeleça um sistema pneumático em que o cilindro de duplação deverá avançar quando forem acionados os botões B1 e B2, simultaneamente, devendo retornar automaticamente quando chegar no seu fim de curso. Pessoal, onde vocês veem lógica de funcionamento e ou antes de fazer esse exercício, vamos complementar um pouquinho a nossa lógica. Válvula OU. Existem várias aplicações, vários sistemas que utilizam válvula OU. Vamos pensar uma lógica muito simples. Somos de uma indústria de manufatura, onde a gente trabalha sentado e passa uma esteira na nossa frente, e a nossa esteira traz produto. E aí eu trabalho de um lado, você trabalha do outro. Independente do trabalho de um do outro, os dois é o mesmo. Digamos que a gente tem que pegar o produto que chega aqui e colar um adesivo nele e colocar ele na outra esteira. É um exemplo. Toda vez que eu acabar o meu sistema, eu acabar de colocar ele na outra esteira e precisar de um novo produto, eu aperto um botão. Se eu aperto um botão, vem uma peça. Ou seja, eu vou ter um botão na minha bancada e vai ter um botão na sua bancada, aí do outro lado. Se você acabar, você aperta, vem uma peça. Se eu acabar, eu aperto, vem uma peça. Ou seja, se eu apertar ou você apertar, independente de quem apertar, vai vir uma peça. Então a gente está trabalhando aqui, acabei, aperto, vem outra peça. Você está trabalhando, acabou, você aperta, vem outra peça. E assim sucessivamente. Então o OU, independente de quem dá o sinal, ele vai funcionar o sistema. Ok? Quando a gente vem para a válvula E, a E é muito usada na segurança. Cilindro pneumático, um avanço linear que exerce uma força, uma prensagem, é um equipamento, dependendo da aplicação, que pode exercer ou apresentar riscos, né, de operação para os usuários. Com segurança, o pessoal geralmente usa esse tipo de bancada de botoeira. Se você olhar aqui, ó, nós temos 2 botões de acionamentos, como é que ele vai aumentar para vocês, e um botão de emergência no centro. E aí o que acontece? Para o operador não ter que usar somente uma mão para acionar, ele ocupar as 2 mãos e assim evitar que ele coloque a mão lá dentro e corra um acidente, uma decepção, alguma coisa, ele precisa acionar os 2 botões. Consequentemente, ele tem como se ele tivesse uma válvula E aqui dentro. Para a máquina funcionar, ele precisa apertar esse botão e, ou mais, este botão. Ele usa as 2 mãos. Quando ele faz isso, a válvula E aciona, manda o sinal. Ou seja, ele está com as 2 mãos ocupadas. É muito comum esse tipo, né, de comando bimanual, que a gente chama. Tá? Aqui é ele lateral, ó. Eles estão de lados aqui, ó, o cara tem que colocar a mão de lado, mas ele ainda usa as 2 mãos. Por segurança, a emergência é apenas um acionamento e fica centralizado em algum outro ponto, tá? Mas tem diversas formas construtivas aqui, ó. Então tem aqui, ó, os 2 comandos bimanuais que o operador precisa ocupar as 2 mãos para evitar que ele corra um risco de colocar a mão lá e sofrer um acidente.
Então, você usa aí uma válvula E, uma válvula de adição. Eu preciso do sinal deste botão e deste botão para ela funcionar. Ok? Com isso, vamos lá à nossa problemática. Estabeleça um circuito pneumático e que o cilindro de duplação deverá avançar quando for acionado os botões B1 e B2 simultaneamente. Não precisa nem falar simultaneamente, só o E aqui já indica isso. Devendo retornar automaticamente quando chegar ao fim de curso. Pronto, vamos lá. Vamos fazer a nossa análise geral aqui no circuito, só para a gente entender. Então, um cilindro de duplação que vai avançar quando for acionar dois botões simultaneamente e retornar quando esse chegar no fim de curso. Então, vocês entendem que eu preciso de um cilindro de duplação, uma válvula de controle direcional. Aqui ela vai receber sinal de duas válvulas e aqui ela vai receber o sinal de um rolete. Por que de um rolete? Retendo retornar automaticamente quando chegar no fim de curso. Então, quando chega lá no final, que ele volta. Tá? Vamos à nossa lógica de programação? Eu dei uma incrementada aqui no nosso resultado aqui. Então, vamos pensar. O que eu preciso? Na verdade, eu coloquei um aqui. Só um minuto. Pronto. Canetinha. Só uma coisa, a nossa questão é a prática 5, né? Eu coloquei um aqui, mas na verdade vai ser a 5.1, tá? 5.1. Beleza? Então vamos lá. Eu preciso do quê? Um atuador de duplação, né? Eu tenho lá meu cilindro de duplação. Pessoal, vocês estão treinando desenhar circuito? Tem que praticar. Esse duplação ele vai ser acionado por uma válvula de controle em forma indireta, ou seja, eu tenho aqui uma válvula que controla ele. Vou colocar aqui válvula aqui. 2 vias, né? Então, temos aqui a nossa válvula 2 vias, conexão 5, conexão 1, conexão 3, conexão 2, conexão 4. Maravilha. Ela vai trabalhar com 2 sinais, tá? São 2 sinais pneumáticos. Beleza? Aí começa a lógica. Eu preciso de 2 botões. Eu tenho aqui, então, o botão B1, que ele chama lá, né? Só um minuto. Nosso botão A3, 2 vias, né? O cogumelozinho. É um botão de pulso. Aqui vai ser o quê? B1, né? E eu tenho aqui outro botão. Também de pulso. 3, 2 vias, né? Aqui vai ser o B2, correto? Ou seja, temos esses 2 botões. O que eu preciso fazer para mandar a lógica? Eu preciso de uma válvula E. Se a gente lembrar aqui na nossa apresentação, a válvula E é a válvula que tem esta simbologia. Precisa chegar a pressão em X para ele bloquear e Y para ele passar. Vamos lá. Vou colocar a nossa válvula E aqui, Tá? Ela tem 2 conexões laterais e uma saída. Vou colocar aqui, então, conexão 1, conexão 3, conexão 2, conexão 2, conexão 3, conexão 1. E para ele retornar, como que é? É automático. Opa, se é automático, eu tenho um roletezinho aqui no final, né? O que eu tenho aqui? Uma outra válvula, também 3, 2 vias. Acionamento por rolete mecânico, retorno por mola, que vai ser o rolete R. Vai existir uma associação entre este elemento e este nosso outro elemento aqui. Tá? Então, ou seja, conexão 3, conexão 1, conexão 2, desculpa, conexão 2, conexão 3. O que falta aqui para o nosso sistema?
Rede primária. O que eu tenho na minha rede primária? Uma válvula 3, 2 vias de novo, novamente. Professor, B1 é retorno por mola também, né? Oi? B1 é retorno por mola também, né? O rolete, sim. Não, o botão B1. Sempre. Ah, foi mal. Pronto, valeu. Aqui, ó. Tem a molinha ali. Aqui são 2 acionamentos manuais universais, beleza? Vou ter aqui uma unidade de manutenção, né? Ó. O que ela faz? Filtra, seca, regula e lubrifica. E o ar é proveniente do nosso compressor. Compressor, chave geral, 1 é pressão, 3 e 5 é escape. Pessoal, todo mundo que for 1 é pressão. Então, vamos começar a pressurizar todo mundo aqui, ó. Pressão, 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 ok? 3 e 5, escape. Vamos colocar os escapes em todos para a gente não esquecer nosso projeto. Quando eu esqueço no projeto, eu não mato o projeto, mas eu perco o ponto, né? Pronto. Se eu ligar errado, aí morre. Aí estraga, explode tudo, né? Não funciona. Pessoal, o que ele manda aqui para essa válvula não é sinal, é uma pressão. Não é pontilhado ainda, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma linha maciça chegando até a válvula seletora. Então o ar, quando chegar aqui, ó, ele vai empurrar e pressurizar. Vou precisar dessa pressão para mandar aí sim, ó, um sinal para a nossa válvula de controle. Quando ela avançar, inicialmente ela está como? Recuada, corretamente aqui, né? Ó. Quando chegar lá no final, vai bater no sensor, que vai mandar um sinal para ele retornar. Ou seja, essa é a nossa lógica de funcionamento. Eu apertando só B1, vem a pressão aqui, bloqueia, não passa. Se eu apertar só B2, vem aqui, não passa. Apertando B1 e B2, pronto, aí o ar passou, ele vai comutar, ele vai avançar, chega no final, bateu no rolete, ele volta à posição inicial. Ou seja, aqui eu tenho um elemento E, né? Ó. Ou seja, uma adição. Eu somo B1 mais B2. Então, se você pensar nessa lógica aqui, ó, eu preciso acionar B1 mais B2. Ou seja, isso que vai fazer essa lógica funcionar. Tá? Vamos simular nosso software agora? Vou abrir ele aqui, instantaneamente. Novo projeto. Então, vamos repetir a lógica. Pessoal, se alguém não estiver entendendo, tiver dúvida, pergunte. Vamos sanar essa dúvida agora, não vamos deixar para depois, beleza? Então, vamos lá. Atuador duplação, ok? Eu preciso de uma válvula de controle direcional para ela. Aí eu preciso de 2 botões, B1, B2. Preciso de um botão para o nosso rolete. Preciso de um botão para a válvula geral. Unidade de manutenção e compressor. Falta o quê? Nossa válvula seletora E. Ela está lá naquele mesmo quadradinho onde a gente trabalha as válvulas de controle de fluxo, que eram as reguladoras de fluxo. Essa aqui é a O, essa daqui é a E. Tá, ó. Vou só dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. Então, ó, essa é a O e essa é a E. Nós vamos usar uma E. Vou posicionar aqui da mesma forma. Só organizar aqui nossa lógica. Beleza. Vamos começar a montar nosso circuito. Vamos dar nome às válvulas. Primeiramente, essa aqui ela tem 2 acionamentos por sinal. Essa aqui é a válvula B1, então é um botão, retorno por mola. Que é a válvula B2, que também é um botão, retorno por mola. E aqui é o nosso rolete, chave fim de curso, né? Ele tem um acionamento por rolete mecânico, acionamento, retorno por mola, tá? Nosso atuador aqui, ó, ele tem o que lá nele? Ele tem lá no final dele um sensor chamado R, que ele fica, ó, como ele é de 0 a 100, posição final, 100, né, ó. Tá aqui, ó, o Rzinho, ó.
vou associá-lo ao meu rolete, já o R aqui, ó. Opa, olha aí, associou. Maravilha. Essa nossa válvula aqui, 2 acionamentos manuais universais, né? Ó. Maravilha. Vamos fazer as ligações? O ar sai do compressor na de manutenção chave geral. 2 acionamentos manuais universais. 1 é pressão, 3 e 5 é escape. Todo mundo que for 1 é pressão. Pessoal, vocês observarem, está igual a montagem que a gente fez lá no circuito, né? Na mão livre. Ó, todas as conexões 1 foram conectadas. 3 e 5. Vamos colocar os escapes aqui, né? Novamente, é nosso mantra. O escape não anula questão, mas perde ponto. E empobrece o projeto. Tá? Pronto, vamos pensar na lógica. Quando eu acionar B1, a pressão vai chegar em 1 e não vai sair em 2, porque eu preciso também da pressão em B2. Vou colocar o nomezinho deles aqui. Opa. Aqui, ó, vai ser o B1. Tá? Não, quero ele. E aqui vai ser o nosso B2. Ok? Deixa eu salvar o aqui. Pronto. Jogamos a pressão de B1 e B2 aqui. Passo uma pressão, um sinal para a nossa válvula. Se é sinal, pontilhado, né? Ela vai avançar. Então, a pressão que estava em 2 é para o 4. Assim, por diante, muda. Ele avança, chegou no final, bate no rolete, manda um sensor, um sinal para ele voltar. Sinal é pontilhado. Ou seja, essa é a nossa lógica de funcionamento. Pessoal, não, vou testar aqui, acho que vai dar certo. Vamos lá, play. É porque eu não consigo apertar 2 botões ao mesmo tempo no simulador, mas eu vou fazer um teste aqui que eu descobri. Ó, todo mundo pressurizado. Vou apertar só um B1. Só B1, ó. Tá vendo que fechou aqui, ó? Observe aqui a válvula, ó, o B1 fechado. Vou apertar B2. Olha aqui, ó. Ó como ele mudou de lado. Ele bloqueou a passagem. B1 bloqueou a outra. B2. Ou seja, eu tenho que apertar B1 e B2. Ó. Chegou lá no final, bateu no rolete. Opa. Deixa eu só diminuir a velocidade aqui. Será meu medo. Options. 20 aqui. Se ele está muito rápido, não dá tempo. Só B2 não vai. Só B1 não vai. É isso que eu não queria, ele está travando. Pronto. Acionei os dois, chegou no final, bate no rolete, ele volta. O que eu quero que vocês entendam? Só um, ó, não vai. Só o outro não vai, ó. Eu tenho que acionar os dois. Aciono um, aciono o outro, ele foi. Professor, se botar o B1 com trava. Não entendi. Se botar o B1 com trava. Não, dá certo. Porque, na verdade, ele não pode ter trava, porque o operador tem que usar as duas mãos. Entendeu? Só para lembrar que eu já ia falar isso, eu estava digitando. É importante lembrar que não pode colocar trava, porque é um elemento de segurança. Exatamente. Para garantir que ele vai usar as duas mãos. E se o botão tiver trava, ele pode travar um e pressionar o outro com uma mão e mexer na máquina com a outra. Posso contar para vocês a história dessas botoeiras? É muito interessante. Aqui, ó. Antigamente, quando foi desenvolvido os primeiros equipamentos, começou a se pensar em segurança, pensaram nessa questão dos 2 botões. E aí, o primeiro protótipo desse sistema que veio, eles fizeram os botões muito próximos um do outro. Aí, o que o operador conseguia fazer? Antigamente, o pessoal fumava muito, então eles queriam ficar fumando e trabalhando. Aí, o que eles faziam? Eles acionavam com a mão um botão e com o antebraço o outro botão. E continuava fumando. Então, ele acionava a máquina lá com o braço aqui, né? Ó.
E aí, o pessoal, não pode. Vamos fazer o quê? Vamos colocar uma proteção em volta, para que ele não acione com o braço. Ele acione como? Ele tem que inserir a mão lá dentro e apertar. Beleza. O que o operador fazia? Ele já tirava a luva para fumar, ele tirava a luva, enrolava, entupia um botão, deixava o botão travado e ficava só apertando o outro, né? E fumando. Aí o pessoal fez uma lógica de afastamento, que essas proteções, elas hoje são obrigatórias, mas os botões, eles são sensitivos. É igual aquele sensor de capacitância. Se eu chegar com um plástico lá e acionar, ele não funciona. Não adianta eu apertar. Tem que ter a sensibilidade humana. Tem que ter uma capacitância. Tem vários tipos, tá? Tem alguns que tem até leitor óptico, hoje em dia, que você faz a leitura. Outros, hoje, estão presos no corpo do operador, não está mais na máquina. Então, o operador aciona do cinto dele, né? A máquina. Ou seja, são várias funcionalidades. Mas esse afastamento, essa questão de segurança, ela sempre é fundamental. Por que não uma trava? Se eu colocar uma trava aqui, não obriga eu usar as duas mãos. Então, eu vou lá com a minha mão direita aqui, ó, acionei um botão, aciono o outro. Entendeu? Ou seja, eu estou com a mão livre. É perigoso. Tá? Então, por isso que esses botões, hoje em dia, eles são só de pulso mesmo. O cara ele tem que ocupar as duas mãos. Beleza? Era mais só para explicação mesmo do senhor aí. Ah, tá. Não, tranquilo. Mas só para conhecimento mesmo, a gente ter noção do porquê das coisas. Né? A gente vê na indústria essas coisas, tem uma explicação. Então, esse aqui seria a nossa primeira problemática. Deixa eu salvar ela aqui. Um instantinho. Só no outro. Então, vamos lá. Então, essa aqui é como se fosse a nossa primeira solução. Não preciso nem falar nada, né? Ó, igual. Então, tá aí, ó, mesma linha de raciocínio, né? Que nós fizemos aí, B1 e B2. Ok? Beleza. Questão 2. Cadê? Calma, calma, calma. Estabeleça um sistema pneumático em que o cilindro de duplação deverá avançar quando acionado o botão B1 ou o botão B2, devendo retornar automaticamente quando chegar no fim de curso. É a mesma lógica, só que agora é uma válvula ou. Vamos desenhá-lo aqui? Ah, porque eu vou desenhar na mão de novo? Eu tenho que praticar o desenho à mão livre. Fundamental para a gente, viu, pessoal? Vamos lá, canetinha. Né? Pronto, opa. Então, olha lá, eu tenho um atuador de duplação. Tá? Esse atuador de duplação ele está recuado, tem 2 acionamentos. Existe uma válvula que controla ele, ou seja, eu tenho aqui a válvula de controle direcional, 5 duas vias, né, ó, que controla ele. Né? Essa válvula recebe 2 sinais pneumáticos. Tá? Conexão 5, conexão 1, conexão 3, conexão 2, conexão 4. Beleza? Temos aqui 2 botoeiras, B1 e B2 novamente. Então, vou desenhá-los aqui, ó. Vou até pequeno aqui. Aqui vai ser o nosso, opa, B1. Aqui nós temos a nossa botoeira B2. Ambos retorno por mola, são botões de pulso, tá? Temos aqui, ó, um rolete que vai fazer o quê? O sensoriamento dele no fim de curso, ou seja, chegou no final de curso, vai mandar o quê? Um sinal para o mesmo voltar, né? Isso aqui vai ser o nosso sensor R. Vou colocar aqui o nosso Rzinho, ó. Tá? Ou seja, existe uma associação entre esses 2
Deixa eles de azul agora. É outra problemática. Beleza? Vamos lá. Eu tenho aqui o quê? Uma rede primária. Então, tem uma válvula aqui. Ele faz um delay depois que eu uso esse apagador. Opa, desenhei errado. Bloqueio, né? Passagem. Bloqueio, passagem. 2 acionamentos manuais universais. Ok? Conexão 1, conexão 3, conexão 2. Temos o que aqui? Uma unidade de manutenção, que ela filtra, seca, regula e lubrifica, né? E todo o nosso ar é proveniente do compressor. O que falta aqui para a gente? Uma válvula OU. Como que é a nossa válvula OU? Está aqui, ó, a simbologia dela. Chegando em X ou em Y, o ar passa, né? Aí eu vou perguntar para vocês já uma coisa. Então, eu vou desenhar aqui a nossa válvulazinha OU. Tá? Então, ela tem 2 conexões, conexão 2, conexão 1, conexão 3, conexão 2, conexão 1, conexão 3, conexão 1, conexão 3, conexão 2. Vamos pressurizar nosso sistema? O ar sai do compressor, unidade de manutenção, chave geral, 1 é pressão, 3 e 5 é escape. Todo mundo que for 1 é pressão, né? Ó. Vou colocar pressão em todo mundo aqui. Pronto. Beleza? Todo mundo que é 3 e 5, escape, né? Ó. Dois e 4, utilização. Só a nossa bolinha aqui que está sumindo. Pronto. Aqui então vem uma pressão maciça, uma linha maciça. E aqui vem o nosso sinal pneumático. Quando ele volta do rolete, ele também tem um sinal de retorno. Passou direto, aqui é o retorno. Essa aqui seria a nossa lógica. Aí, o que a gente vê aqui? É uma válvula OU. Por que uma válvula OU? Tanto faz B1 ou B2, ela vai acionar o sistema. Então, tanto faz eu apertar aqui do meu lado ou se apertar aí do seu lado, o sistema vai funcionar. Vamos lá para a nossa lógica dentro do circuito. Aqui no circuito é a mesma lógica. Vou substituir somente essa válvula. E aí eu pergunto para vocês. Eu tenho aqui uma válvula OU, certo? Se você observar, se chegar nesse passo, chegar nesse passo. Tem necessidade dessa válvula? Ou se eu fizer isso aqui, ó. Logicamente, todo mundo é pontilhado, né? Porque são sinais. Daria certo também. Eu tenho a necessidade dessa OU aqui. Estou perguntando para vocês. E aí? Funciona assim? O Arthur falou que acho que daria. Eu acho que daria certo também, professor. Dá certo? Ele vai sair pelo escape do outro botão. Exatamente. Olha lá, pessoal. Olha o que acontece aqui, ó. Tá todo mundo em alívio. A partir do momento, ele vai dar um erro aí, deixa eu tirar ela aqui. A partir do momento que eu der pressão aqui nela, ó, a pressão, em vez de chegar lá, vai escapar aqui no 3, ó. Olha aí, ó. Ele está escapando aqui no 3. Ele comutou, não era para ele ter comutado, tá? É uma falha aqui do sistema. Mas aqui a pressão, ela ia vazar aqui, ó. No 3. Se eu apertar B1, ela vai vazar aqui, ó. Tá? Não é para ele comutar. Ou seja, é errado dessa forma.
o meu ar, minha pressão estaria vazando aqui no 3. O nosso correto aqui é realmente usar a válvula. Por quê? Porque a válvula tem a retenção, ó, que é a esferazinha. É justamente a jogada da esfera. Ó. Opa. Vamos colocar aqui a nossa linha pontilhada. Pronto. Quando eu der o play aqui, ó, aqui o que acontece é a jogada da esfera. Ó. Se apertar o B1, ele vai jogar a esferinha aqui, vai isolar. Ó. Aí a pressão passa. Comuta ela. Chegou no final, ele está retornando. Se eu apertar o B2, o sinal passa, ó, porque ele isolou o B1 e ele funciona. Ou seja, ou B1 ou B2, o sistema funciona. Tranquilos? Deu para entender a lógica? Alguma dúvida? Não? Então vamos testar o seguinte. Só um minutinho. Pronto. Então temos aqui já a nossa primeira problemática, nossa segunda problemática. E aí eu proponho vocês a fazer a terceira. Como que seria isso? Opa, aqui. Estabeleça um sistema pneumático e o cilindro em duplação deverá avançar quando for acionado os botões B1 e B2 ou B3, devendo retornar automaticamente quando chegar no fim de curso. Ou seja, eu sou um funcionário, você é um funcionário e tem o nosso patrão. Eu sou o B1, você é o B2 e o patrão é o B3. Então, para funcionar, os dois funcionários têm que apertar ou só o patrão. Entendeu? B1 e B2 ou B3. Pessoal, queria que vocês pegassem um papel, desenhassem o circuito, mandassem uma foto aí pelo grupo do WhatsApp, mandassem aí as possibilidades. Quem tiver o software e quiser simular, não tem problema. Lembrando que a gente tem que ter a prática na mão. Vamos lá, eu vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês desenharem. Vocês precisam praticar essa lógica aí. Vamos pensar como resolver isso aqui? B1 e B2 ou B3? Tá saindo? Entrando aqui, professor. Maravilha.
vocês estão fazendo aí, eu vou curtir uma praia aqui. É só o vento balançar a barba. Quatro minutos, pessoal. Olha para o outro lado também. Vocês estão pensando, estão simulando? Como que é? Estou terminando de montar. Tô tentando aqui no papel. Legal. Eu estou tentando um software para ganhar tempo e simular logo, aí depois eu faço com papel. Tranquilo. Com pressa, eu estou na praia. Olha aí. Vamos trabalhar então, né? Sair da praia. Essa lógica aí mesmo, Gabriel. O Gabriel que mandou, né? Exatamente. Esse raciocínio aí mesmo. Só está invertido a E e a OU. Você só inverteu as duas lógicas. A E está no lugar da OU. Essa lógica que você montou aí, ó, se você simular ela, ela está B1 e B3 ou B2 e B3 para funcionar. Ela só funciona se tiver B1 acionado. B3 acionado, desculpa. Acho que estou entendendo aqui. Entendeu? Olha o Pedro. Opa. Vixe, apagou, não deu tempo de eu ler não, hein? Ah. Faltou só terminar de desenhar as válvulas, né? Elas estão meio incompletas internamente. Mas essa lógica aí, essa sequência. Tanto da E quanto da O. Legal.
São de mais uns minutinhos? Ou posso simular aqui? Professor, como é que faz para pressionar os dois botões mesmo, hein? No software, aperta, acho que é ou é Shift ou é Ctrl. Aperta primeiro, aí clica no botão, ele fica. Vamos lá, pessoal, vamos simular? Olha aí. Legal. Isso mesmo. Só cuidado, Carlos Henrique, essa conexão aqui, ó, você colocou solenoide elétrica e pneumática. Aqui na 5 duas vias, viu? E a conexão... Estranho. Carlos Henrique, você chegou a mudar alguma coisa aqui na válvula, ó, esse posicionamento? Não. Fala nas 5 duas vias? É, Eu mudei nas outras, nela não. ela está invertida em função da minha lógica aqui. Porque geralmente o 1 chega no 2, a sua 1 chega no 4, entendeu? Entendi, vou ver. Depois dá só uma olhadinha aí, o correto dela é 1 chegar na 2. Você não montou errado, você ligou, como chegou na 4, você jogou da para frente. Mas, geralmente ela chega na 2. Entendi, verdade. Tá invertido aqui. Vou ver Precisa dar uma olhadinha nisso aí só. Tá bom. Colete, show de bola. Vamos lá, pessoal, vamos aqui na lousa. Opa, na tela, né? Temos aqui, ó, nossos 3 botões, B1, B2 e B3. Quando você pensar na lógica, quando você tiver dúvida como montar um circuito desse, vá na interpretação. Então, ele manda lá, ele fala o quê? Só um minutinho. Nós vamos acionar B1 e B2 ou B3. É só você pensar sempre nessa lógica. Entre essas duas tem um e entre essas 3 existe um OU. Então, eu vou pegar uma válvula E aqui, ó, eu vou colocar entre essas duas. Isso aqui é um conjunto, e entre esse conjunto existe uma OU. Tá? Como que funciona? Se eu jogar aqui, ó, a pressão de B1 e B2,
ele vai selecionar, precisa das duas, B1 e B2. Aí eu preciso que esse A chegue lá. Aqui é B3, calma aí. B3. Ou, ó, e como ele chega lá? Aqui ele chegou. Ou somente a B3, que ele vai passar direto aqui. Ok? Qualquer forma diferente, a lógica ficaria diferente. Geralmente a gente lê de cima para baixo, esquerda para direita, né? Então, ou seja, B1 e B2 ou B3. E aí aqui a gente faz a nossa lógica. Dá um play. Se eu apertar só essa, ó, não vai. Só essa, não vai. Só essa vai. Olha lá, ele foi. Chegou no final, ele volta. Aí agora eu precisaria apertar B1. Pessoal, vou colocar com trava aqui, só para simular, tá? Não quero ficar apertando Ctrl aqui, que desconfigurou alguma coisa aqui agora. Ó, só esse não vai, só esse não vai. Vou apertar esse e esse, ó, aí ele vai, né? Ou somente esse. Se fosse uma lógica, deu para entender aqui? Se fosse uma lógica, deixa eu salvar logo isso aqui, só para a gente guardar lá no banco de dados lá e disponibilizar para vocês. Iniciar. Opa. Nem fiz a mão livre, né? Esse aqui. Ele falou graças a Deus. Né? Como aciona mesmo os dois botões? Você aperta o Ctrl aí e segura, mas qualquer coisa simula um trava mesmo. Então, isso aqui seria a parte 3, ok? Deixa aqui nossa resolução. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Que existem várias lógicas, tá? Que podem fazer isso aqui. Mas aqui, realmente, a ordem das válvulas influencia. Então, por exemplo, se eu jogasse essa ou para outro canto, ou essa e essa, já seria outra lógica. Aqui, ó, só um minuto. A lógica que está aqui, ela é o quê? B1 e B2 ou B3, tá? É justamente a lógica que está demonstrando aqui. Por que eu estou fazendo isso? Se eu trocar essas válvulas de posição, como foi um exemplo aí que aconteceu, vamos colocar elas aqui. Vou colocar uma O aqui e uma E aqui. A lógica vai ser a mesma? Não, não vai ser. Olha o que acontece. Opa. A lógica agora não é mais B1 e B2 ou B3. Ela é B1 e B2, B1 ou B2 e B3. Ou seja, ele só funciona se o B3 for acionado. Tá? Então, ó, vou deixar agora aqui com trava, só para a gente poder simular. Nós mudamos a lógica, viu? Se alguém não entender, só perguntar. Deu certo, Arthur? Segura o Ctrl e aperta o botão. Ó, só B1, ó, não vai. Só B2 não vai. Só B3 não vai. É B1 ou B2, então esse ou esse, e não é BE, né? É B3. E B3, ó. Aí ele foi. Já é outra lógica. Entendeu? Ó, esse e esse vai. Esse e esse vai. Tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, outra U no lugar dessa aí,
que aconteceria com a nossa lógica? É só você fazer a leitura. B1 ou B2 ou B3. Ou seja, independente do botão que a gente acionar, ele vai funcionar. Ó, se eu apertar B1 aqui, ó, ele já foi. Vai voltar. Se eu apertar B2 aqui, ó, ele foi. Se eu apertar B3, ele foi. Professor, Oi. se mantiver pressionado, ele não retorna, né? Não, porque vai ter pressão aqui, ó. Sim, era isso. Aí, ó, agora vamos ver lá. Ele pressurizou os dois lados da válvula, né, ó. Aí eu tenho que aliviar esse lado aqui, ó, para ele poder vencer a força, né? Pessoal, cuidado. Muita gente erra isso aqui fazendo isso, ó. Calma. Fazendo isso aqui. Não sei por quê, mas muita gente insiste em fazer isso. Funciona? Eu já falei que erra, né? Mas isso aqui não funciona, tá? Ele só vai funcionar para o B2. Para o B3 ou para o B1, ele coloca a pressão, ó. Quando eu apertar aqui, ó, a pressão vai vir aqui, ó. Aí um dos dois aqui ele vai escapar. Se apertar esse, ele isola aqui, aí funciona. Mas se eu apertar B1, ó, isola o B2, mas quando chegar aqui, ó, ele escapou em B2 ou em B3. Então isso aqui é errado, tá? Não quero simular. E aí, eu venho na última lógica. Como seria? Aqui é o ou, né, que a gente fez. Ou B1, ou B2, ou B3. Eu também posso simular o quê? Eu quero B1 e B2 e B3. Ou seja, todo mundo tem que acionar. Só vai funcionar se os três apertarem. Então, eu vou colocar outra dessa aqui. Não, opa, tá errado. Aqui é uma O, quero uma E. Adição. Essa e essa. Então, olha lá, nossas pressões chegando. E aí, aqui vai para a válvula. Essa aqui é a pontilhada. Aqui, o que acontece? Aí, todo mundo aí. Só esse, ó, não vai. Só esse, não vai. Só esse, não vai. Esse, não vai. Esse, não vai. Esse e esse, não vai, ó. Eu preciso acionar esse e esse. Aí, se eu acionar os três vão. Tranquilos? Deu para entender aí a lógica? Deu. Maravilha. Vamos lá. Vou deixar para vocês, já está no material didático, o roteiro prático da aula. Se vocês olharem lá, tem uma explicação novamente, né, igual a gente teve na nossa apresentação. A apresentação também está no fórum online, disponível já no material didático. Então, aqui a válvula O, válvula E explicando, e traz 4 problemáticas para vocês desenharem e simularem. Primeira, a cilindro de simplização deverá avançar lentamente ao soltar um botão. Ao acionar o botão A e o botão B, ao soltar qualquer um dos botões, ele deverá voltar à posição inicial. Depois, a cilindro de duplação deverá avançar lentamente ao ser acionar o botão A e o botão B, devendo retornar também lentamente até a sua posição inicial. Terceira possibilidade, ao selecionar o botão A, contrava, ou o botão B também contrava, o cilindro de duplação deverá avançar e retornar de forma contínua, ciclo contínuo, né, ó, automático. Então, A ou B, qualquer um dos dois acionados contrava, ele ficar indo e vindo, devendo parar apenas quando for desacionado. Se o cilindro de duplação deve avançar lentamente ao ser acionado o botão A, ou o botão B, ou o botão C, a gente acabou de fazer. Ao soltar qualquer um dos botões, o cilindro deverá voltar à sua posição inicial. Tá? Não fala de chegar no fim de curso, é só soltar e ele volta. Pessoal, antes de encerrar, eu queria só mostrar uma coisa para vocês, muito interessante. Vou fazer em cima dessa lógica aqui que a gente desenhou.
Lembra no início da disciplina, quando eu falei para vocês que essa disciplina ela é acumulativa? Tudo, uma coisa vai empurrando a outra, uma coisa é necessária em função da outra? Se vocês analisarem, quando a gente fez aquela rede primária do compressor, e aí a gente foi calculando compressor, reservatório, tubulação, unidade de manutenção, né, atuador, válvula, tudo aquilo estava interligado. Quando a gente está falando de circuito agora, se vocês olharem esse circuito que a gente fez hoje e que vocês fizeram aí em casa, vocês podem observar que se a gente colocasse aqui só uma reguladora de fluxo, a gente estaria aplicando aqui as nossas 5 práticas. Tá? O acionamento direto ou indireto não tem, é indireto. Tá? Reguladora de fluxo, retenção, o sensoriamento e válvula E ou agora. Só não teria o circuito básico, que é o acionamento direto. O acionamento direto seria uma válvulazinha dessa. Ou seja, se a gente tivesse colocado só aqui ó, a reguladora de fluxo, a gente estaria colocando em prática todas as aulas práticas que a gente teve até agora. Entendeu? Sensoriamento, comando indireto. Comando direto seria a válvula aqui mandando o sinalzinho. E agora as seletoras, E e O. Tá? Ou seja, a pneumática, o circuito, essa disciplina, ela é acumulativa. Você vai vendo que tudo que você vai aprendendo vai adicionando, vai agregando, chegando ao final. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa estudar sempre essa disciplina. Não é só de segunda noite, de quarta noite, não. Todo dia vocês estão dando uma olhada, de dia sim, dia não. Ou seja, precisa dedicar um tempinho. Essa disciplina ela é extremamente prática, não só para você passar na universidade, mas para a sua vida. Quem trabalha em chão de fábrica, quem trabalha em indústria, quem for engenheiro de produção, quem for da mecânica, a produção vai trabalhar com PCP, controle, produtividade, vazão. Quem for de uma mecânica pode ir para a área da manutenção, 70% de chance de ir para a manutenção. Ou seja, é manutenção de sistemas automáticos. Vocês vão ver pneumática sempre. Beleza? No mais, alguma dúvida sobre hoje? Não esqueçam de fazer a atividade. Quarta-feira a gente vai resolver ela, mas seria legal vocês trazerem as respostas e a gente simular aqui. Beleza? Sobre hoje, pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Tudo tranquilo. Legal. Algum comentário? Alguém queria comentar alguma coisa? Caso tenham alguma dúvida, sugestões, críticas ou elogios, temos nossos meios de comunicação, grupo do WhatsApp, as ferramentas do Unifor Online de comunicação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço a atenção de todos, boa noite e até quarta-feira. Abraço.